hoje a informação é sobre os investimentos no Brasil. Tem aquela percepção aí no Brasil, né, Fábio, que de fato nós somos cobiçados pelo mundo inteiro, que estamos indo muito bem, ou pelo menos não tão mal quanto os outros, mas os dados não mostram isso. E os dados hoje, publicados pela ONU sobre o fluxo de investimentos no mundo, mostra que o fluxo de investimento para o Brasil desabou em 2020. Claro, caiu em outros países, certamente, a gente já vai entrar nisso, mas no Brasil caiu mais, né? A redução dos investimentos ao Brasil no primeiro semestre de 2020 foi de quase 50%. Uma queda absolutamente dramática. Você fala, mas em outros países também caiu. Caiu? Claro que caiu. Né? Agora, dos grandes BRICS, né, nos grandes emergentes, o Brasil é um dos que mais sofreu essa queda. Por que é tão importante o investimento? Porque você pode falar, olha, mas caiu também na Inglaterra. Sim, mas o Reino Unido tem o seu capital. Mas também caiu os investimentos externos nos Estados Unidos. Sim, mas os americanos têm o seu capital. No caso dos países emergentes, eles precisam desse capital externo para desenvolver, para justamente ampliar a produção industrial, etc, etc. Então, se tem uma queda de investimentos no Brasil e nos outros emergentes, é uma história. Uma queda de investimentos externos na Suíça é outra história. Né? Então, só para deixar isso muito claro. Então, essa é uma queda bastante grande, uma queda de quase 50%, na verdade, 48%. Em outros países nós tivemos aí quedas também importantes, mas fica muito claro que entre os emergentes a queda do Brasil foi extremamente dura, o que demonstra que, pelo menos duas coisas aí, Fábio. Em primeiro lugar, a pandemia afastou, obviamente, o investidor. Isso é a realidade. Em segundo lugar, o plano de privatização foi suspenso, pelo menos por enquanto. E aí fica muito claro que o que existia no Brasil, na verdade, era a venda de ativos de estatal e não investimentos diretos no país para, por exemplo, uma nova produção de X ou de carro ou do que for. Então, esses dois elementos mostram que a situação no Brasil não é das mais confortáveis. O investimento que vinha ao país era da venda dos ativos do Estado e não porque as empresas queriam, por si só, desembarcar no país. Muito bom. Jamil, eu vi uma matéria muito interessante no seu Twitter lá, a opinião do Rubens Recupero sobre os impactos que teriam a derrota do Trump. Resume para nós qual é a essência do pensamento dele, porque se você ouviu é porque tem uma perspectiva de que as coisas andem conforme ele prevê. Conta para nós como é que Fábio, o Rubens Recupero, ex-ministro, ele foi também embaixador nos Estados Unidos, ou seja, uma pessoa que absolutamente conhece. Não só ele foi embaixador, como nos anos 70, ele era já diplomata brasileiro nos anos Carter, para você ter ideia. Né? Então, alguém que conhece muito da relação entre Brasil e Estados Unidos. E a constatação dele é a seguinte, que se o Trump for derrotado, esse resultado eleitoral nos Estados Unidos completa o isolamento político do Brasil no mundo. Para ele, isso fica muito claro, ele faz até um paralelo com o que aconteceu com Carter no final dos anos 70, pressionando o Brasil por conta dos direitos humanos. E hoje, o que representaria o Biden, né, faz essa comparação, diz justamente que o governo brasileiro tem duas opções. Uma delas é abandonar tudo que pensa, né, inclusive na guerra cultural, ideológica, etc., para manter a relação com Biden. Essa possibilidade parece extremamente distante e o próprio Rubens Recupero diz que acredita que isso não seria feito, porque o governo brasileiro depende dessa guerra cultural, dessa ideologia, para mobilizar os seus próprios fiéis, né? Vamos colocar assim já, dentro do país. Então, abandonar isso seria um problema muito sério interno. O que poderia ser feito, na visão do Recupero, se o Biden ganha, é o Brasil moderar esse discurso, tanto interno como externo. Moderar. Agora, o Recupero ele é muito engraçado, porque ele diz, bom, isso, claro, se as pessoas fossem, acho que ele usa a palavra, não, ele não usa normal, mas se as pessoas fossem razoáveis, né, dentro do governo, dizendo, claro, se eles pensassem, eles talvez fariam isso,
mas ele até diz, não tenho nenhuma garantia que esse seja o caminho. Então, se não há um abandono da agenda do governo, né, e se não há uma capacidade de moderar o discurso, o risco real é de um isolamento. Agora, o que representa isolamento para o Brasil? Essa é uma questão, eu gostei muito da resposta dele, Fábio, porque a gente pensa, mas que vergonha, o Brasil isolado. Não, tem um aspecto muito real desse isolamento, que é o seguinte, se você está isolado como uma superpotência, você pode até discutir se isso é bom ou é ruim, mas você é uma superpotência. Se você é um país médio, como é o caso do Brasil, você precisa do mundo para se financiar. A gente até volta na questão do investimento. Você precisa do mundo para se financiar. Essa é a realidade. Agora, se o Brasil está isolado, o isolamento não é só político, é também da capacidade de se financiar, da capacidade de se desenvolver. Então, o isolamento não é, que vergonha, cadê o dinheiro?